Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um Ponto de Partida React, o ponto de partida em que você faz as suas considerações, as suas perguntas, você critica o meio à vontade, ou melhor, Pedro Doria, e ele é obrigado a responder. Coisa boa, né? A premissa desse programa é excelente. Eu me sinto muito confortável. Mas a gente não conta pra eles que eu escrevo as mensagens todas que você vai perguntar. Ah, claro, sim. A gente inventa os prints, faz tudo no Nano Banana Pro e tudo mais. Vamos lá? Tem a dose de ironia, tá, gente? Por favor. Ai. Pedro, a gente está imerso num cenário político em que tem múltiplas tensões e aí se avolumando. E a gente tem, ao mesmo tempo que essa candidatura chantagista do Flávio Bolsonaro e acima disso, ou ao lado, junto de tudo isso, a gente tem também essa tensão institucional no Supremo Tribunal Federal com essa possível corrupção de Dias Toffoli e, enfim, a liminar do Gilmar Mendes, que agora a gente sabe que, de fato, ele revogou. Enfim, é tanta... Revogou parcialmente, né? Ah, bom, E nesse balaio todo ainda tem as cenas de barbárie que a gente teve de, infelizmente, presenciar, assistir na Câmara dos Deputados, que não foi nada muito republicano, né? A gente vai ter que falar sobre a percepção dos meios acima de tudo que você acha desses eventos e para onde a gente possivelmente está caminhando. Vamos lá. Vamos ver se você desagradou pouco ou muito essa semana. Pedro, eu vou começar com a ponderação aqui do Rafael. Ele diz o seguinte: Pedro, por favor, me explica didaticamente como que com essa nova decisão do Gilmar vai ficar mais difícil impedir um ministro do Supremo do que um presidente. O presidente precisa de 2/3 da Câmara mais o Senado, correto? Na atual regra, só precisa de maioria simples do Senado para se impedir um ministro. Isso está justo? Não. A regra atual não é essa. A regra atual é o Senado aceita receber, o Senado aceita ou não abrir o processo. O julgamento ainda vai acontecer. A maioria simples é para o Senado aceitar abrir o processo. É isso. Para presidente ou para ministro, tá? Do Supremo. A regra nesse caso é a mesma. Para condenar, aí você precisa de 2/3. Entendeu? É a diferença. Agora, a partir do momento que o Senado concorda que um julgamento acontecerá, a partir deste momento que o Senado concorda que o julgamento acontecerá, então isso quer dizer que a acusação é crível e precisa ser levada, estudada. Nesse momento, tanto o presidente da República quanto o ministro do Supremo Tribunal Federal são afastados do cargo. Certo? Estão afastados do cargo, não estão punidos, estão apenas afastados do cargo. Olha, você não pode julgar, você não pode presidir enquanto esse julgamento está acontecendo. E para o julgamento acontecer, os senadores conversam, são expostos às provas. É um julgamento mesmo. A diferença é que esse é um julgamento que é um julgamento político. Ele não é um julgamento jurídico, não são os juízes que estão julgando. Quer dizer, os juízes são parlamentares, são senadores da República. E agora, para a condenação acontecer, o afastamento em definitivo, aí precisa de 2/3. A regra é a mesma para presidente da República e para ministro do Supremo Tribunal. O que o Gilmar Mendes se virou e falou é o seguinte: não. O presidente fica como está, mas ministro do Supremo, para aceitar o processo, tem que ser 2/3 e não afasta o ministro do cargo. Quer dizer, o Senado já considerou que é preciso fazer um julgamento e avaliar as provas, mas isso não é suficiente para afastar o ministro do Supremo. Quer dizer, em essência, o que o Gilmar está dizendo é que o ministro é mais importante do que o presidente da República. Perfeito. Pedro, eu vou seguir aqui com o questionamento da Monique Braga.
Ela diz o seguinte: me permita concordar em parte, eu vou avançar agora na questão do seu posicionamento do caso do Chico Bosco. Tá. Muita gente nos comentários estava achando que você estava dando muito ibope para esse assunto e que talvez fosse uma coisa de bolha, mas deixa eu ler o comentário da Monique primeiro. Ela diz que concorda que ele é um estudioso e um cara que agrega ao debate. E ela é admiradora do trabalho dele. Mas nesse caso, creio, ao perceber o efeito da publicação da entrevista dele num timing tão infeliz em virtude de todos os casos que aconteceram nos últimos dias. A reação dele me decepcionou um pouco. Eu acho que eu esperava mais, pois ao receber as reações acaloradas, como no caso da reação da Alice, faltou a ele também trato, para compreender de que lugar de dor e medo vêm essas reações. E ao invés de validar a dor das mulheres e, sei lá, aproveitar para convidar as mulheres a ampliarem a discussão e fazer uma conversa, um diálogo, ele preferiu o atalho de reforçar um estereótipo, de que a reação dela tinha sido agressiva simplesmente porque ela costuma se posicionar dessa forma e ela é agressiva. E essa forma que somos vistas pela sociedade é sim mais uma forma de nos agredir e diminuir. Concordo com você que o que precisamos é ampliar o debate, trazer mais homens para essa compreensão e para essa luta. Mas às vezes as dores falam mais alto. E eu vou complementar só com o pequeno comentário do Rafael, que diz o seguinte: o cancelamento do Chico, ser devido a ele ser um homem, me lembrou que uma das ideias do pentecostalismo é a ênfase na experiência pessoal, às vezes maior do que ao texto bíblico. O crescimento do pentecostalismo e dessa forma de cancelamento mostram como o foco da experiência pessoal tem se tornado um dos espíritos do nosso tempo. O problema é que tudo se torna muito pessoal e individual e menos coletivo. E não dá para se chegar numa verdade maior ou num mundo melhor se apenas a experiência pessoal se sobrepõe. Será que esse é o nosso zeitgeist? Vamos lá. Acho que tem algumas coisas separadas aí. Sim. A minha questão ali, e a questão do Chico também nessa discussão, não tem absolutamente nada a ver com... Eu não vou entrar na... Eu não vou entrar na questão do mérito do debate que ele estava puxando nas páginas amarelas. Porque eu acho que não é disso que se trata. Ele deu uma entrevista, essas entrevistas a gente sabe com muita frequência. Você dá uma entrevista, ela é publicada 2 semanas depois. E se você está dando uma entrevista genérica e de repente alguma coisa acontece que provoca uma imensa comoção, como de fato aconteceram, foram 2, 3 crimes absolutamente bárbaros contra a mulher, que aconteceram após ele ter dado a entrevista foi publicada, os editores puxaram esse tema, que era um dos temas pelo qual ele passava a entrevista, para o título, forçaram um pouco a barra no título, a entrevista está absolutamente íntegra e as pessoas olham para o título e consideram que aquilo é um momento de uma insensibilidade, porque a entrevista foi dada em outro contexto. Isso é a história do jornalismo. E pessoas inteligentes que acompanham a imprensa sabem como é que esse negócio funciona. Não é um segredo que só jornalista conhece. E mesmo quem não sabe, o Chico explicou isso. O ponto é o seguinte, e essa é a crítica que ele apresentou, as críticas iniciais que ele começou a receber, começou a ser atacado. E ninguém estava entrando no mérito do que ele estava dizendo. Estava todo mundo, em essência, dizendo algo na linha: você não pode falar porque você é homem. Ou a frase lá da moça só falou bosta. Do tipo, isto não é um debate, isto não é uma conversa. Entendeu? E qual é o problema? E aí, que é o problema que eu estou tentando ampliar, eu não estou entrando no mérito do debate se a opinião do Chico está certa ou errada a respeito da posição do feminismo, da posição do movimento negro, da posição do movimento LGBTQIA+. Mas de uns 10 a 15 anos para cá, mais para 10, menos para 15, mas em algum momento aí desse passo... Essa história é recente. Esses 3 movimentos adotaram como tática o quê? Atacar quem já está convencido de que sua causa é justa. As pessoas que são atacadas, as pessoas que são canceladas, são pessoas que acham que a sociedade é misógina.
São pessoas que acham que a sociedade é homofóbica. São pessoas que acham que a sociedade é racista. Quem é cancelado, quem é atacado, é quem está tentando elaborar o porquê disso. E aí, porque a elaboração, porque a tentativa de explicar não bate com algum tipo de preceito, vem as mulheres do movimento de mulheres e dizem: você não tem a experiência de ser mulher, então você não pode falar. Isso é muito perigoso para o jogo democrático, né? Você não é do movimento negro, você é branco, você não pode falar. Você não é gay, você não pode falar. Isso é barbaramente perigoso para o jogo democrático, primeiro pelo seguinte: a lógica do jogo democrático é o seguinte: você resolve problemas. Esta é uma sociedade, isso está na pesquisa do Felipe Nunes, a gente já conversou sobre isso. Não é só que a sociedade brasileira seja violenta com mulheres. O brasileiro sabe que a experiência de uma mulher na sociedade é diferente da experiência de um homem. Os brasileiros homens sabem disso. Entendeu? Isso, você não precisa... a luta para convencer de que o problema existe, ela já não existe mais. O brasileiro sabe disso. A gente entende por pesquisa que o brasileiro compreende que a vida é mais difícil para mulheres do que para homens. Então, a partir daí, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa entender qual é a raiz desse problema e, em cima dessa compreensão, construir políticas públicas que consigam diminuir a ocorrência desse problema. E isso, Yasmin, passa por convencer uma quantidade grande de homens, que mulher não é posse. Entende? Porque na raiz o problema é esse, essa percepção de mulher como posse. Como uma coisa de... A gente já conversou com isso, sobre a coisa esse susto, esse medo que o homem tem de sexualidade feminina. A raiz está aí, entendeu? Essa coisa que você não consegue controlar, que você não sabe de onde vem, de onde... Porque... E aí eu falo como homem heterossexual, cara. É um espanto sexualidade feminina. É evidentemente muito mais intenso do que aquilo que a gente vive. Nós, homens. É muito diferente. E daí, para muitos homens, vem essa coisa do eu preciso tentar controlar esse negócio. Porque se é uma coisa que eu não controlo, não é uma coisa que posso dizer que é minha. Se não é uma coisa que eu posso dizer que é minha, isso quer dizer uma coisa que pode explodir para outros. Então eu não tenho. E aí vira aquela uma coisa de humilhação, de... Enfim, eu não devia tentar psicanalizar demais esse negócio. O problema é, a gente tem que entender, a gente tem que conseguir descobrir como que a gente constrói um discurso para persuadir as pessoas. E se a gente chega à conclusão de que os homens adultos, esses não são mais salváveis, como é que a gente salva os filhos deles? Como é que a gente muda a compreensão da relação entre homem e mulher dos filhos desses caras? Porque eles também estão sendo educados por esses homens. Claro que sim. É claro que sim. Mesmo que seja uma coisa de uma construção coletiva, você tem os modos em casa. Mas aí que vem o espanto e o choque com o movimento de mulheres. Isso vale para o movimento LGBTQIA+. E para o movimento antirracista negro. O espanto é o seguinte: quem é que está sendo atacado? Quem está tentando elaborar e desenvolver a compreensão a respeito disso e que já está convencido de que o problema existe. Aí você tem um fenômeno que se dá como? As redes sociais têm uma característica que é o seguinte: as redes sociais, elas dão mais voz para as vozes mais radicais, tanto da esquerda quanto da direita, e dão menos voz para as vozes mais moderadas. Então, a turma que está lá do outro lado e que é misógina, quando ela entra na rede social, ela só vê mulheres ferozes
atacando homens que estão tentando se explicar. Um estereótipo, talvez, do que é o feminismo. Super estereótipo. É super estereótipo. Não que não existam. Mas o problema é que como a rede social só dá voz, só dá alcance para os estereótipos, para os mais radicais, à direita você só quase vê bolsonarista e à esquerda você só quase vê essas figuras identitárias. Agora, deixa eu te perguntar em cima disso. Ok, quando você diz isso, a primeira coisa que me ocorre é, poxa, que burrice, sabe? É uma coisa meio... Mas aquele meme burro, do Caetano, aquela coisa, você fala de uma maneira burra, sabe? Aquela como entrevista. Você é burro, cara. Como você é burro, cara. Eu fico lembrando disso. Mas, ao mesmo tempo, quando você... Não que as pessoas estejam necessariamente argumentando. Eu acho que o problema talvez seja mais o modo de falar do que necessariamente o que a pessoa quer dizer quando ela critica alguém do próprio movimento. Mas será que essa coisa, assim, dentro de uma provocação para você responder mesmo, será que essa coisa de argumentar para tentar trazer a pessoa mais para perto da cartilha do movimento, digamos assim, né, do ipsis literis ali, não é, na verdade, tentar unificar mais, ali, homogeneizar de alguma maneira? E isso que é o mais corrosivo? Vamos Curioso. lá. É isso. É uma tentativa de você uniformizar a linguagem. Isso. Perfeito. Unificar a linguagem, homogeneizar a linguagem. Só pode se falar sobre misoginia usando estes conceitos. E se você tem um problema com algum desses conceitos, se você acha que esse troço não explica, não lhe será permitido se manifestar a respeito do assunto. Então, a coisa essencialmente funciona dessa forma. É uma coisa autoritária e é uma coisa anti-debate, é uma coisa anti-discurso. Porque a natureza de você compreender como que as coisas funcionam numa sociedade democrática, é você permanentemente estar questionando e criticando os conceitos. Esse é o jogo. Esse é o jogo. E é isso que te leva a compreender onde está o problema e como você resolve. E, de novo, e esse eu acho que é o ponto-chave. Você tem que conseguir partir de um princípio que é o princípio da universalidade. Quando eu falo que os dois alicerces da ideia de uma democracia é universalidade de direitos, entendeu? Todos temos os mesmos direitos. E o livre debate, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente vivia numa sociedade, que são as sociedades que a gente chama de pré-modernas, que são as sociedades anteriores aos filósofos do iluminismo. A gente vivia numa sociedade em que não é que a gente fosse dividido em castas como os indianos, Sim. Mas era uma coisa similar a castas. Você podia ser plebeu, você podia ser burguês, você podia ser aristocrata. A aristocrata estava acima do burguês e o burguês estava acima do plebeu. Entendeu? Dependendo da profissão que você tinha, profissões tinham direitos a mais benesses ou menos benesses. E cada país meio que se organizava no entorno disso. E claro, quando a gente vai para falar de homens e mulheres, o homem tinha seu lugar na sociedade, a mulher tinha seu lugar na sociedade. A tolerância com gays era nula. A crença de que existiam raças superiores de seres humanos em relação a outras era uma crença dada. Detalhe, do ponto de vista científico, a raça é uma só, que é a raça humana. Não existe diferença como existe, sei lá, entre um labrador e um collie. Não existe isso na humanidade. Existiu, mas os neandertais já estão extintos há muito tempo. Então, somos todos exatamente da mesma raça. Existe a raça humana. Mas, claro, fenotipo muda, mas a constituição de cérebro, a constituição de corpo, tudo mais, é tudo igual. Sim, não tem, basicamente os exatamente. princípios eugenistas são um Exatamente. Agora, quando você traz essas duas ideias, vamos partir dessas duas ideias radicais. Olha, todos somos iguais nos nossos direitos. Eu, como cidadão, você, como cidadã brasileira, não tem nenhum direito que você possa ter que eu não possa ter. Não tem nenhum direito que eu possa ter que você não possa ter. E a gente vai constituir um Estado cuja missão principal é garantir que eu e você seremos tratados com equanimidade.
entendeu? Que você não é mais do que eu e eu não sou mais do que você. Porque numa era pré-moderna seria impossível. Porque seria impossível porque não era assim que se compreendia a sociedade. Então, você tem esse conceito radical. Aí você precisa, para que esse negócio funcione, porque você está criando essa ideia de universalidade de direitos numa sociedade que era dividida em classes, que era dividida em grupos diversos que tinham direitos diferentes. E estavam muitíssimo Entendeu? acostumados a isso. E que estavam muitíssimos acostumados. Então, mesmo que você traga o conceito, tem certas ideias que estão entranhadas que lá ficam entranhadas. Será que é isso que acontece com os homens com relação às mulheres? É claro de que alguma maneira? É claro que é. É tudo isso. O racismo ainda existe por causa disso. Machismo ainda existe por causa disso. Homofobia ainda existe por causa disso. As pessoas estão acostumadas com uma determinada organização da sociedade. Como assim um homem pode casar com outro homem? Não, não pode. Não, peraí. Aí é o limite da sem vergonhice. Casamento entre homem e mulher. Quer fazer as suas coisas lá? Faz ali no seu quarto, eu não quero saber. Mas esse negócio de ir para a igreja, não... entende? Porque essas coisas estão entranhadas na sociedade. Bacana. Esse rancor vai levar a gente aonde? Para que existe, então, o livre debate? Para a gente parar e ter a liberdade de... Não, peraí. Eu entendi que você acha que não pode ter casamento entre dois homens. Vamos conversar aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Eu morei com meu marido por 50 anos juntos. A gente teve 50 anos. Foi uma vida que teve seus momentos difíceis, foi uma vida que teve seus momentos fáceis, tudo mais. A gente nunca pôde registrar um apartamento, nosso apartamento, como nosso, porque a gente não era casado. As pessoas esquecem dessas questões burocráticas tão importantes para a vida caminhar, A gente né? não pôde registrar. Aí ele morreu e agora bateu aqui na porta o sobrinho dele. Cara, que E história. falou, cara, isso é comum. E falou que o apartamento é dele porque ele é o herdeiro legítimo. Eu fui casado com esse sujeito, eu amei esse sujeito durante 50 anos da minha vida. A gente vai fazer um corte Eu tenho exatamente 80 desse anos. trecho Não, de tudo bem. você falando isso. Eu tenho 80 anos de idade. E eu não tenho mais estrutura para trabalhar, para pagar um aluguel, para minha... Eu estou tendo que lidar com a minha viuvez, com a perda do homem da minha vida, e aí você se vira e fala... seguro de saúde, tem uma quantidade imensa de direitos que você passa a ter quando você é casado com alguém, quando você tem uma união estável com alguém, que você não tem. São proteções para aquele acordo de vida que você fez com uma determinada pessoa. Agora, se você não pode parar, sentar e vamos elaborar, vamos conversar sobre o que é essa experiência, e aí a gente tem um problema que é o seguinte, Yasmin, tem muito mais hétero do que gay na sociedade. Você só vai conseguir avançar com esses direitos se você conseguir convencer uma quantidade imensa de heterossexuais de que não é certo, não é justo que você possa uma coisa e você não possa outra. Quer ver outra coisa completamente diferente? Eu tenho 3 filhos. Eu sei que gravidez é uma questão. É uma questão que existe. E aí, o que acontece? Tanto é uma questão que está no sistema previdenciário como uma das coisas que a gente tem que resolver, né? Assim como uma aposentadoria, invalidez. Enfim. Gravidez é uma questão. Imagina, claro. A mulher para 2 anos. Agora, a mulher para 2 anos justamente na fase da vida que você está mais crescendo profissionalmente, que ali é entre 25 e 40. Que é o momento da sua carreira que você cria as condições para deslanchar e começar a estabilizar. Homens, cara, a gente simplesmente trabalha ininterruptamente entre os 25 e 40. Mulher, se tem um filho, tem que parar 2 anos, 1 ano e meio. Entendeu? Porque mesmo que só pare durante a licença maternidade, só fique aquele 1 ano ali parada, entendeu? Junta férias de um lado, junta férias do outro. Mesmo que seja só isso, aí o filho vai para a creche, tem que ficar atento à creche, você não está com a mesma atenção no trabalho.
Entendeu? Até porque a gente não tem uma cultura em que os homens ajudam nesse tipo de coisa. Então, cara... Acho que ajudar a participar seria ótimo, né? Cara, mas isso. É toda uma questão. Então, aí eu me viro para você e falo, não, mas a gente já tem direitos iguais. Aí você se vira para mim, tudo bem, mas a questão de ter filho tem um tipo de impacto. E parte desse impacto não é apenas o homem participar. Parte desse impacto é biológico. Tem uma coisa que é a adaptação de corpo, entendeu? É hormônio, Tem coisa que é biologicamente ser mãe é diferente de ser pai. Então, você tem que construir condições na legislação, na maneira como você organiza. Você tem que construir essas condições de forma que existam compensações na regra para que exista equanimidade. Então, o universal não é simplesmente repete a mesma regra para os dois. Ou para os 3, ou para os 4, ou para os 5, não importa que regra que você está falando. Não é a mesma coisa. Com certeza. Entendeu? Assim como eu acredito que o movimento feminista universal puro também não quer inversão de valores e de posições de gênero, não é isso? A questão essencialmente não é simplesmente aplicar. Você tem que fazer adaptações para que as oportunidades sejam mais iguais possíveis para todos os seres humanos, para todos os cidadãos. Agora, para você conversar sobre isso, você tem que ter a liberdade de conversar e você tem que criar um ambiente de livre debate. Isso quer dizer que você não pode se virar e falar, você é um bosta. Isso quer dizer que você tem que se virar e apresentar um contra-argumento. Isso quer dizer que você tem que respeitar conhecimento. Não importa o quanto você estudou sobre isso. Não importa. Você é homem, eu sou mulher, portanto eu posso impor. Não funciona assim. E não funciona assim porque o tipo de sociedade que nos liberou da barbárie do mais forte ganha, porque é isso, tá? A sociedade pré-moderna, o mais forte ganha. Quem já tem o domínio leva vantagem, porque as regras já ajudam. Então, você tem que criar um ambiente, desculpa, eu sei que eu estou me alongando, mas a questão é muito importante. Você tem que criar um ambiente, o ambiente em que o mais fraco ganha, a briga, é o ambiente em que a gente está dando razão para o argumento, para quem tem razão, para quem elabora o melhor argumento, para quem estuda, mergulha, entende, se especializa, prova, comprova. Você tem que convencer quem não está convencido de que uma regra é injusta. Essa tática identitária é suicídio. A gente está numa fase em que os direitos estão sendo perdidos. Os Estados Unidos, que durante 50 anos tornou inconstitucional você proibir por lei aborto, reverteram esse negócio daqui a 2 anos. O direito ao casamento homoafetivo, que está garantido por decisão de cortes constitucionais em vários lugares do mundo, ele está em risco. Olha, se ganha a presidência um Bolsonaro e é seguido por outro Bolsonaro, ou qualquer pessoa que não tenha esse sobrenome, cara, muda a composição da corte, o direito ao casamento homoafetivo no Brasil acaba. Por exemplo, né? Além de outras coisas. Essas coisas são reversíveis, essas coisas não são para sempre. A gente está num momento mais conservador da sociedade. Eu realmente não consigo argumentar melhor do que usando o argumento essencial de que você não foge do fato de que você tem que convencer quem discorda de você. Atacar quem está do seu lado, quando a maioria está contra, é um erro. Não é uma tática que vai funcionar. Faz o maior sucesso nas redes sociais. É burro. Deixa eu trazer o argumento da Alexandre pra gente. Se deixar, eu fico nesse assunto pra sempre, porque me agrada muito mais, talvez, do que falar da loucura que tá o nosso Congresso. Mas, enfim, e, digamos assim, a praça dos 3 poderes como um todo. Mas o Alexandre falou o seguinte, Pedro, acho que você vai concordar, vamos ver. Sempre achei você um cara sensato.
além de ter muitas e variadas referências que ajudam a construir bem os seus argumentos. Começou elogiando, vamos ver até onde vai isso. Mas sempre tem um mais, e é justamente esse conhecimento consolidado que dificulta a troca de ideias. Assim como economistas renomados relutam muito em adequar os seus modelos teóricos à realidade brasileira, e tá aí a Selic 15%, sem qualquer fundamento, na opinião do Alexandre, você tenta adequar filosofias políticas em enredos históricos consagrados usando o conceito do ceteris paribus para definir o Brasil. E esse país é um mosaico. O brasileiro muda de ideia ao sabor dos ventos. Sempre foi assim. Mesmo antes das redes e qualquer tipo de comunicação de massa. Como dizem, não somos uma nação. Somos um amontoado de UNs. Cada qual lutando por seu umbigo, ignorantes, mas autossuficientes, orgulhosos em passar a perna no outro. Esse meu blá 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 todo é só para te pedir para ser menos peremptório nas suas afirmações. Por mais embasadas que possam parecer, aqui 2 mais 2 é igual a 4 onde? Fica ao gosto do freguês. Forte abraço. O que você acha, Pedro? Eu sou um democrata liberal. Eu acho que não existe um regime que consiga garantir uma vida melhor com a garantia de igualdade de oportunidades. Não existe outro regime. Não existe. Os conceitos que eu defendo e que, de fato, não foram criados por brasileiros, a democracia também não foi criada pela gente, né? Não, pois é. Então, os conceitos que eu defendo são, essencialmente, os conceitos que dão sustentação a uma democracia liberal. Nós temos uma cultura que é uma cultura fundamentalmente ocidental, e não há qualquer indício de que democracias não sejam viáveis em países de cultura ocidental. Não existe qualquer indício de que países latinos não possam ter democracias viáveis. Portugal e Espanha estão aí para mostrar que é perfeitamente possível. A própria Itália está aí para mostrar que isso é perfeitamente possível. A França é uma democracia bastante estável desde 1945, convulsões, né? Mais de 68, as coisas, tal, jaquetas amarelas, tem as citéis em revolta, mas a coisa se sustenta e meio que funciona há bastante tempo. E estamos aqui, cara. A gente acaba de resistir a um golpe militar, Então, eu não sei exatamente do que ele está falando, que conceito que eu estou importando que ele acha que não se aplica. Eu acho que somos todos humanos fundamentalmente iguais em nossos direitos. Eu não entendo o que é uma democracia, o que é um regime que não defende essencialmente essa ideia. E eu entendo que num regime desses, a única maneira de você fazer uma conquista política é convencendo a maioria de que o seu caminho, o caminho que você está sugerindo é o melhor. Então, eu talvez não tenha entendido a crítica que ele fez. Somos filhos de hebreus, gregos e romanos como quaisquer outros. Não vejo por que isso não poderia... A filosofia que nasce de hebreus, gregos e romanos pode perfeitamente se adequar a nós. A gente vai continuar falando disso, mas sobre outra ótica agora. O @carteira e chave, achei ótimo esse arroba, falou o seguinte: Pedro, como que a nossa democracia pode sobreviver quando toda a elite parece ter rabo preso? O ex-presidente e a sua trupe é golpista. O relator do processo do golpe tem a esposa que envolve ele em um grande processo de corrupção do caso Master, assim como outros ministros do STF. Os parlamentares estão até o pescoço envolvidos não só com o caso Master, mas também com falcatruas no orçamento secreto. O filho do presidente já foi citado no escândalo do INSS. Já teve alguma situação histórica parecida com essa zona e a democracia sobreviveu? Não, isso sempre existiu. Essa inter-relação de quem está no poder, isso sempre existiu. Não é que tenha sempre existido no Brasil, sempre existiu no mundo. Entendeu? Maquiavel já fala disso. Poder corrompe. Poder absoluto corrompe absolutamente.
A frase tem 5 séculos. E a gente sabe como lidar com isso. Primeiro, informação é importante. A gente está sabendo das coisas. Isso é bom, isso não é ruim. Estamos sabendo das coisas. A gente tem conhecimento. Então, o primeiro ponto é esse. O fato de que sabemos quer dizer que temos uma democracia que evoluiu muito. Porque em muitos tempos no passado essas coisas sequer eram conhecidas. Tá? A partir daí, a gente tem que olhar para essa questão toda não por um olhar moralista. Entendeu? Porque o que é o olhar moralista? Acho que é isso que você queria dizer com relação ao ganho e perda de direitos. É para não olhar para esse lado. Não, é um pouco diferente aí o que eu estou falando. O ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte: qual é o olhar moralista? A pessoa se corrompeu porque ela é fraca. A pessoa se corrompeu porque ela tem um problema de caráter. A pessoa que se corrompeu, sabe? Eu lembro de uma vez que teve, que foi um momento estupendo da história da República. Fernando Gabeira, em quem eu devo ter votado em rigorosamente todas as vezes que se candidatou a qualquer coisa. Ele é um político aqui do Rio, né? Então, candidato a prefeito, candidato a deputado federal, candidato... eu só não votei nele para presidente porque quando ele foi candidato a presidente eu tinha 15 anos, eu não podia votar. Em 89. Mas em todas as outras vezes eu sempre votei no Gabeira. É um cara que eu admiro imensamente e admiro mais como jornalista. Cara, num determinado momento descobriu-se que o Gabeira tinha usado verba do gabinete dele, da Câmara dos Deputados, para emitir uma passagem de avião para a filha ir para os Estados Unidos. Isto é corrupção. O Gabeira foi para o plenário, ele devolveu o dinheiro. Ele foi para o plenário e como é que foi? A expressão que ele usou foi: eu caí na armadilha do patrimonialismo brasileiro. O que é o patrimonialismo? É você confundir aquilo que você tem por causa de um cargo que você ocupa no Estado com ser algo seu. Entendeu? Você tem uma verba como deputado federal, aquilo não pertence a você, pessoa física. Aquilo pertence ao Estado para você trabalhar para o Estado. Você tem direito a uma determinada coisa como deputado federal, como ministro do Supremo, tudo mais, aquilo não te pertence. Entendeu? Escutou, Dias Toffoli? Muito importante. Esse não sabe, não tem mais vaga ideia, não deve nem saber pronunciar patrimonialismo. Não foi apresentado o conceito no Largo de São Francisco, enfim. Teve esse caso do Gabeira e ele foi ao plenário se justificar após devolver o dinheiro. Se justificar, não. Pedir desculpas. Que eu acho um ato de profunda coragem. Mas o ponto ali maior é o seguinte: quando você tem poder, a tentação de você usar está sempre ali. Está sempre ali. E porque aquela tentação de usar está sempre ali, o que você precisa ter é duas coisas. Primeiro, nunca concentrar poder. Segundo, ter controles, ter ferramentas. Transparência, entendeu? Todos os números de deputado federal são transparentes. Você entra no site da Câmara, quanto que cada deputado gastou em gasolina, onde que foi gasto, em que posto de gasolina foi pago. Transparência. Todo mundo pode checar os gastos públicos. É claro que tem uns gastos públicos que talvez você queira manter em segredo, mas é o que? 1%? 0,5%? Transparência, transparência, transparência. Você aumenta o número de pessoas controlando. Você facilita o controle. Então, a maneira não encara como uma questão moral. O problema não é caráter. O problema é todos nós, seres humanos, se a gente tem facilidades demais, vai ter aquele dia que alguém na família ficou muito doente e você precisa de uma grana e você vai lá e pega a grana pública. Entendeu? Não tem ser humano que, numa questão de apuro, não possa ter a tentação de fazer uso do poder.
Todos vão fazer. Então você aumenta as possibilidades de controle e você nunca deixa gente demais com poder demais. Ou seja, ministro do Supremo não pode dar essa decisão sozinha. Por que eles têm poder monocrático? Não devia ter. Uma liminar, tudo bem. Uma liminar, às vezes, urgente, um ministro pode dar. E, no máximo, uma semana, o plenário, ou pelo menos uma turma, um grupo de ministros tem que confirmar ou derrubar aquela liminar. Sabe? Então, você desconcentra poder e você dá transparência para as decisões do poder. De novo, diálogo. Diálogo aberto. Diálogo franco. Vamos botar as informações na mesa. Vamos botar os argumentos na mesa. Não vamos votar projeto de lei que diminui pena para golpe de Estado sem que nem os deputados conheçam o contexto do projeto. A gente tem tantas outras prioridades mais importantes no Brasil do que defender o direito de um grupo tão pequeno É claro. Que, enfim, está aí depondo contra a nossa democracia. É claro. Atentando contra ela, eu diria. Pedro, eu vou seguir aqui com 2 últimos comentários, apesar de ter muitos outros excelentes, mas vamos lá. Eu vou fazer uma dobradinha. O Rodrigo, eu achei até esse engraçado. O Gilmar está querendo blindar o STF do povo. Já eu acho que o STF deve se blindar do Toffoli. Como dizia o meu professor, há dias bons, há dias ruins, dias péssimos e dias Toffoli. Achei genial, achei muito divertido. Mas vamos lá, seguindo aqui, eu vou ler o comentário perfeito. Mais um comentário que eu encontrei aqui. Olha, o Carteira e Chave fez excelentes comentários nos vídeos. Ele fez 2, inclusive, nisso. Vou ler mais um. Ele falou que está com um sentimento de que a extrema-direita está a um vídeo do Nicolas de distância para dar uma lavada na eleição do Senado. Não é difícil causar indignação com tudo que o STF vem fazendo. Estamos chegando em um ponto de inflexão. Eu realmente acho que vamos ter pelo menos um impeachment no STF nos próximos anos. Você se arrisca a dizer como a Corte reagiria? Travaria o orçamento secreto declarando inconstitucional? Abriria a gaveta de processos contra tudo que é graúdo da política? E qual seria a reação da Câmara? Preocupante. Meio futurologista aqui, né? Mas enfim. Cara, tem pelo menos 2 ministros ali que, se você for mergulhar, tem evidentes causas para impeachment. Claríssimas, entendeu? Só de tráfico de influência. E se a gente limitar a tráfico de influência, não são só 2 ministros. Tem problema na corte. A gente não tem uma corte perfeita. E eu acho que a corte se expôs tanto nos últimos anos. Porque o que aconteceu foi o seguinte: a corte se posicionou como, concretamente, como o bastião que mais trabalhou pela defesa da democracia brasileira no período em que o Bolsonaro passou 2 anos articulando um golpe de Estado. Porque a corte era um instrumento de defesa da democracia, foi claramente um instrumento de defesa da democracia, acabou acontecendo evidentemente, muita gente dá apoio para a corte e uma quantidade grande de pessoas se calar perante abusos claros da corte. Os ministros se sentiram confortáveis, não todos, alguns ministros se sentiram confortáveis demais e cresceram no seu poder. Veja, a gente poderia estar tendo uma conversa muito similar, não a respeito de defesa da democracia, mas muito similar a respeito de abusos e crescer no seu poder, a respeito do Congresso Nacional. Certo. Tá? Não estou falando que isso está acontecendo no Supremo sozinho, porque não está acontecendo no Supremo sozinho. A gente está falando da reação do Hugo Mota a desligar a TV Câmara, etc e tal, por exemplo. Um monte de coisa. Não, tirar imagina, isso é um só a ponta do parlamentar iceberg. com polícia legislativa. Isso é a ponta do iceberg essa semana. A ação do Congresso nos últimos 2, 3, 4 anos é de tomada de poder na mão grande. 5 anos. É tomada de poder na mão grande. Então, tem abusos claríssimos vindo do Congresso Nacional. Mas vamos voltar ao STF. Mas, no STF, alguns ministros se sentiram confortáveis demais, se tornaram, obviamente, abusivos em decisões monocráticas, em decisões absurdas, como, por exemplo, a de permitir
que parentes seus sejam advogados de processos que vão ao Supremo. Tem coisas que são consideradas evidentes linhas de você não cruza em qualquer tribunal do mundo. E o Supremo Tribunal Federal Brasileiro passou a aceitar. Eu acho que o troço cresceu tanto que eu não tenho dúvida de que nos próximos 5 anos, antes de 2030, a gente vai ver um ministro do Supremo preso. A declaração do senador Alessandro Vieira essa semana, eu acho que é uma declaração muito forte. Eu acho que vai acontecer, tá? Porque já estão acontecendo investigações da Polícia Federal no STJ por corrupção, por compra de votos, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Eu não estou falando que isso acontece no Supremo, mas nasce dessa relação promíscua de escritórios de advocacia de filhos, mulheres, com o Supremo. É um problema. E a gente vai ter que encarar esse problema como sociedade, e a gente vai encarar esse problema como sociedade. E olha, o Gilmar Mendes sabe disso, foi por isso que ele tentou dificultar o impeachment. Não é só proteção de Bolsonaro, tem mais coisa nesse buraco. Pedro, meu companheiro de encrenca, meu Deus. Yasmin, o país loucura. É complicado. Houve uma tentativa de golpe de Estado. O Supremo foi importantíssimo para evitar essa tentativa de golpe de Estado. E o Supremo se corrompeu. Quando eu estou falando de corrupção, eu não estou falando de propina, necessariamente. Meio que uma síndrome de Robin Hood, uma coisa assim? Não é síndrome de Robin Hood. É misturar interesse público e privado. É patrimonialismo. É isso que eu ia falar. Entendeu? O exemplo do Gabeira que você trouxe. É isso, é puro patrimonialismo. Como pode José Antônio Dias Toffoli viajar de graça num avião de empresário com advogado do Banco Master para assistir jogo do Palmeiras? Como se fosse normal. Não é normal, isso é corrupção. Ele não botou 1 centavo no bolso, mas ele ganhou dinheiro. Quanto custa uma passagem de jatinho particular para Lima? Isso é um dinheiro que o Toffoli botou no bolso. Mesmo que ele não tenha botado as moedas, Sim. Ele ganhou esse presente. Sim, simbolicamente é dinheiro. E ele ganhou esse presente numa viagem que está intimamente relacionada a um favor que ele prestou que ele prestou por decisão dele e apenas dele 2 dias depois. É inegável. O contexto torna a situação inegável. Eu acho muito importante que as pessoas entendam que José Antônio Dias Toffoli cometeu um ato de corrupção. Com frequência demais, as pessoas entendem corrupção como propina, como botar dinheiro no bolso. Não é só isso. É você usar algo que você tem, é o patrimonialismo no Gabeira. É você usar algo que não é seu, que é o do Estado, você é apenas um representante do Estado, para um benefício pessoal. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Tráfico de influência é uma pergunta mesmo. Tá abaixo, tá dentro do guarda-chuva de corrupção? Claro. Claro. Eu tava com essa... É claro, é você permitir que pessoas que por qualquer motivo tenham acesso a você, ou por amizade, ou por favores devidos. Eu tava pensando que poderia ser algo separado, mas... Não, bem, legalmente Enfim. Tem muitas maneiras de você tem peculato, você tem muitos crimes distintos no Código Penal. Sim, mas tá no que guarda-chuva. estão no guarda-chuva daquilo que a gente chama de corrupção. O que a gente pode esperar para a próxima semana? Eu não consigo imaginar depois desta que a gente teve. I'm dreaming of a white Christmas. Eu vim com uma blusa, não sei se você reparou, que tá escrito poesia. Pois é. Pra ver se a gente dá uma animada, entendeu? Pra ver se traz uma cor, uma vibração, assim... Não sei. Olha, é uma batalha espiritual fortíssima lá na Praça dos Três Poderes. A gente tá numa poesia meio Augusto dos Anjos aqui, Ui. né? Pois é. Também dá uma embrulhada no meu estômago. É poesia? Até semana que vem? Até semana que vem. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.